fone caiu. Mas vamos lá. E foi com alegria, né, que, como sempre, quando a irmã Tayane passou a mensagem para mim, eu estava no culto, domingo, e aí o Senhor já, mais uma vez, né, o Senhor tinha me lembrado o que Ele fez na minha vida. E eu estava dizendo, eu tenho que testemunhar, né, eu tenho que falar. E aí a irmã Tayane passou, eu digo, glória a Deus. Na hora, Deus me deu o título, Deus proverá. Mas eu disse, Senhor, e a palavra? Porque é sobre o teu poder, a tua glória. Né? A gente está aqui na live de portas abertas, de provisão. A gente está aqui com tanta gente esperando, precisando de um milagre teu, de uma, de uma confirmação tua, de uma ação tua, porque somos sempre como filhos pequenos, né? Dependente de ti, Pai, dependente da tua misericórdia. E aí ele me deu o título, Deus proverá. Aí eu lembrei que essa frase foi Abraão, né? Abraão que disse quando foi entregar seu único filho, seu bem mais precioso. E é isso. Nessa manhã, na nossa primeira live, né, desse ano de 2025, né? É, eu quero dizer que Deus proverá se a gente entregar, se a gente descansar no Senhor, né? Se a gente crê, como a irmã disse agora há pouco, né? É para quem crê nos milagres dele. E ele continua fazendo. Então, eu quero dizer para vocês que Deus proverá. Ele é o nosso Javé Jireh. Ele é aquele que providencia. Ele é o nosso Pai protetor. Então, para que a gente muitas vezes se angustia, chora, se desespera, né? E eu quero trazer para vocês uma passagem que está em Ruth 20, que diz assim, é só um versículo, né? Quem conhece a história de Ruth e Noemi sabe que elas estavam passando muitas necessidades, né? Que ela tinha perdido, Noemi tinha perdido o marido e os filhos, Ruth era sua nora, né? E naquele tempo, perder o homem, os homens da casa, era ficar à mercê da misericórdia de qualquer um, né? Mas Deus é um Deus que ele pensa nos detalhes. Ele cuida da gente nos detalhes. E eu acho muito lindo porque nada que está na Bíblia, né, como diz a pastora Tânia Teresa, Raquel Tânia Raquel, agora eu esqueci, mas não importa, o importante é que ela disse que nenhuma vírgula, nenhuma palavra, nenhum ar é a mais ou a menos na Bíblia. Tudo se faz necessário. E quando a gente lê o livro de Levítico, né, muitas vezes as pessoas dizem, eu não gosto do livro de Números, eu não gosto do livro de Levítico, de Deuteronômio. Sim, são livros que e são difíceis, né? Que conta a linhagem, que conta as pessoas, mas tudo se faz necessário, porque a linhagem, a nossa descendência e ascendência conta o cuidado de Deus. Deus cuida dos nossos descendentes como cuidou dos nossos ascendentes. Então, tudo na Bíblia se faz necessário. E se a gente for ler Levítico, vê o cuidado de Deus com cada um, né? Com a viúva, com o que está devendo, o que está em cada situação. Deus deixa aqui instruções. Deus se mostrou o caminho, o cuidado, o zelo dele pelas nossas vidas. Então, voltando para a história de Ruth, Ruth era nora de Noemi e que estava ao mercê. E Noemi estava fora de Israel, longe da cidade dela, né? Tinha se mudado para agora esqueci o nome, para a terra dos Moabitas. E E ela disse: eu vou voltar para minha terra, eu vou voltar para o meu meio. E Ruth disse: eu vou contigo. E Ruth foi usada, muito usada por Deus, né, para para dar apoio emocional, para dar apoio até mesmo financeiro, porque como Ruth era mais nova, Ruth foi trabalhar, Ruth foi o meio que usou para ser alimentada, né, para alimentar as duas. E é muito lindo o cuidado. E o versículo 1:20 mostra, porque tinha uma lei, né,
Deus tinha deixado uma lei que, se ficasse viúva, se a viúva casaria com o irmão mais novo, para ficar na mesma linhagem, né? E se não tivesse mais irmãos, que era o caso de Ruth, ele casaria com um parente mais próximo. E esse parente mais próximo era Boaz. E dizia assim, o versículo 20 diz assim: então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele, o Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência nem para os vivos, nem para os mortos. Disse-lhe mais Noemi: esse homem é o nosso parente chegado e dentre os nossos resgatadores. Ele tinha esse termo, resgatadores. Então, veja, irmã, o cuidado de Deus, né, de pensar, de continuar a linhagem, de levantar alguém, né, para cuidar daquela viúva. E é assim o nosso Deus, né? Ele provém, ele cuida dos detalhes. Muitas vezes a gente está desesperada. Eu imagino a situação de Noemi, ainda com aquela nora. Na realidade, ela estava com duas noras, uma que não quis segui-la, né? Mas Deus não desamparou. Deus trouxe sustento. Deus trouxe até mais do que o sustento, né? Através da vida de Boaz e de Ruth, que vieram a se casar, eles estão na ascendência de Jesus. Quer dizer, é muita bênção, é muita misericórdia, é muito cuidado, um cuidado nos mínimos detalhes, né? Noemi encontrou em Ruth o amor, o cuidado e até mesmo o provento, porque quando Ruth casou com Boaz, a vida delas mudaram. Teve segurança, teve, né, a parte financeira. E hoje eu pergunto para vocês, né? Encontrar com Noemi, né? Muitas vezes a gente precisa de uma Noemi, né, que nos dá orientação, que a gente não tem financeiramente para nos dar, mas nos dá apoio emocional, nos dá sabedoria, nos ensina a fé no Deus vivo, porque Ruth não conhecia o Deus de Noemi. Foi através da vida de Noemi que Ruth conheceu a Deus. Então, a gente precisa ser, muitas vezes, a Noemi na vida de alguém, né? Como a gente também, muitas vezes, precisa ser a Ruth, né? Na vida de outra. Aquela que vai, aquela que impulsiona, aquela que obedece, aquela que ajuda, aquela que honra, né? Aquela que cuida em amor também, né? E aqui nessa congregação a gente tem muitas oportunidades de estar impulsionando uma outra, de estar orando uma outra, de estar orientando na palavra uma outra, de estar dizendo: Deus fez, Deus faz e Deus fará, né, nas nossas vidas. E voltando para a frase Deus proverá de Abraão, está em Gênesis do 22, do 1 ao 13, e eu vou ler para vocês, que diz assim, 22, do 1 ao 13, diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus a Abraão à prova. Ele disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Ele respondeu prontamente: eis-me aqui. E acrescentou Deus: toma teu filho único, Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moriá. Oferece-o, oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo dois dos seus servos, e a Isaque, seu filho, rachou a lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e, havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos. Quando Isaque disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos.
Chegaram ao lugar que Deus havia designado e ali edificou Abraão um altar. Sobre ele pôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. Estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas o céu lhe brandou. O anjo do Senhor, Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz e não lhe faças mal, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um cordeiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o cordeiro e ofereceu em holocausto em lugar do filho. Pois Abraão, por nome daquele lugar, o Senhor proverá. Daí, diz-lhe, até hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o céu brandou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: Jurei por mim mesmo, disse o Senhor, porquanto fizeste isso, não me negaste, teu único filho, que deverás te abençoar, que deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Amém, amém, amém. A certeza que Abraão teve, né, que Deus proverá, foi o que fez gerar o milagre. Né? Eu creio que não foi fácil, né? Eu creio que as irmãs já devem ter ouvido milhares de pregação sobre essa história e, e sabem, né? O quanto deve ter sido difícil para Abraão, né? Mas ele obedeceu ao Senhor. Quando o Senhor o chamou, ele disse prontamente: Eis-me aqui. Ele não pensou duas vezes, ele não ficou, como diz aqui no Nordeste, matutando uma solução. Né? Ele fez o que tinha que ser feito. Ele obedeceu, como diz a minha pastora, Thalita Pereira, e de imediato, integral e com alegria. Né? Ele foi na hora, ele não contou para ninguém, ele não chamou, fez reunião com os amigos para saber qual o jeitinho que podia dar, ele não falou nem para a esposa, porque certamente se ele falasse para a mãe não deixaria ser, levar o filho, né? Mas aqui a gente está falando de uma obediência, né? A gente está falando de uma fé, porque ele tinha fé que Deus iria fazer, ele não sabia como, mas Deus iria fazer. E é isso que Deus faz na minha vida e na tua. Muitas vezes a gente não sabe como, mas Deus está fazendo. Deus não para de fazer. A gente é que não enxerga, a gente que não percebe, a gente é que quer no tempo da gente. Lindo o testemunho da irmã Ana, da irmã Lene, né? Que é minha prima, eu conheço a história dela de perto, eu sei o quanto que ela ora por essa família, por essa conversão real do marido dela, né? E é lindo, porque eu conheço, ele é meu primo de sangue, eu sei o quanto ele é festeiro, quanto ele gosta de comemorar, o quanto que ele deve ter planejado essa festa. E quando ele abre mão, né? Quando ele abre mão, é milagre. É milagre o abrir de mão dele. E milagre maior será o que Deus irá fazer. Porque aqui na história a gente vê, né, que a obediência de Abraão, né, que o abrir mão de Abraão pelo filho amado, seu único filho, que a Bíblia quis, Deus quis deixar registrado isso, né? O bem mais precioso que ele tinha. A promessa era Isaac, era a promessa de Deus, era aquilo que ele esperou tantos anos e ele entregar. Né? Mas aí Deus nunca fica nos devendo nada. Deus não é um Deus de barganha. Né? Eu vou fazer isso porque Deus vai fazer aquilo. Não. Deus não trabalha desse jeito. Eu creio que todas as irmãs aqui são maduras o bastante para saber que com Deus não se barganha, mas com Deus, Deus nunca perde. Né? Deus nunca perde. E a bênção de Abraão está aqui, ó. Eu irei multiplicar a tua descendência como as estrelas do céu, como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá as cidades dos teus inimigos. Serão benditas todas as nações. Quantas bênçãos!
né, de um único filho, ter uma descendência de tamanho incontável, que a areia da praia é incontável. E Deus cumpre, e Deus faz. Né? O que é que Deus quer da gente? Deus quer a fé, Deus quer a obediência integral, imediata, com alegria, mesmo que o nosso coração esteja dilacerado, mesmo que o nosso corpo esteja sendo arrastado, mas a gente precisa dizer, eis-me aqui, Senhor, né? Estou pronto, o que é que tu queres que eu entregue? Qual é o meu bem maior que tu queres? É isso, né? Chega, dói imaginar, não é mesmo, irmãs? Dói, mas Deus é aquele que restitui, Deus é aquele que faz, Deus é aquele que providencia o cordeiro na hora certa, né? Deus é aquele. O amor que Deus tem, que o nosso Deus Pai tem por cada um, é um amor, né? É um amor sublime, é um amor que a gente não consegue nem qualificar, nem quantificar, porque é um amor puro e ele cuida da gente em detalhes. Eu costumo dizer, Deus não cria filhos mimados, Deus não cria filhos adolescente que bate o pé, que chora, que quer na nossa hora. Não é na nossa hora. Estou aqui mais uma vez trazendo a história de Lene. O quanto que ela ora, né? Não querendo desanimar quem está no começo, não. Porque Deus é um Deus criativo, Deus é um Deus que faz tudo novo, Deus é um Deus que cada um é no seu tempo, né? Mas a irmã Lene ora há muito tempo por isso, mas isso não parou, mas isso não estagnou ela, mas isso não fez, né, com que, ao contrário, né, ela sempre buscou. E o legado dela está aí sendo construído com os filhos, com os genros, com as filhas. Né? Hoje ela não precisa mais falar muitas coisas para o marido, os próprios filhos, né, é que fala, porque sabe. Né? Ela poderia questionar, como ela vinha questionando, vai casar outra filha. Eu sei que isso não seria impedimento do meu primo, mas a ação de Deus é milagrosa. Deus é aquele que faz, né? Deus é aquele que faz no tempo dele, de acordo com a nossa maturidade, né? De acordo com o nosso. Deus não vai dar um carro para um filho, um adolescente ou uma criança dirigir. Não, quando aquela criança estiver preparada para ter aquele carro, Deus com certeza irá dar, porque a palavra diz que Deus qual é o pai aqui da terra que o filho pede um pão e dá uma pedra? Né? Imagina Deus, ele quer dar muito mais para mim e para vocês. Ele tem muito mais para nos dar. Né? Ele tem muito mais para nos dar. O que é que ele quer da gente? Filhos obedientes, filho que espera neles, filho que crê no agir dele, né? Filhos que acredita, né? Que tem a fé e a obediência nele. Né? Deus é um Deus que ele continua provendo. Né? E eu quero aqui deixar o meu testemunho, né? Que foi ele, afinal de contas, foi pelo meu testemunho que eu disse, não, eu vou dar o meu testemunho. A gente sabe, né, que a gente fez agora no final do ano uma campanha, eu não me lembro data, que eu sou péssima para lembrar, mas a gente fez uma campanha, né, sobre a provisão, sobre o Deus dos milagres, Deus que ia levantar, Deus que ia fazer, e eu fiz, né, o jejum e eu fiz a carta. Irmãs, eu quero compartilhar coisas aqui que minha mãe e minha irmã não sabem detalhes. Mas o ano passado, a gente passou por um aperto financeiro, mas muito grande, muito grande. E eu digo assim, que meu marido, ele é um leão para trabalhar. Deus deu um dom maravilhoso, porque ele é um homem articulador, um homem que faz negócio, ele é arquiteto por profissão, mas Deus deu um dom muito maior a ele, de ser vendedor, de ser articulador. Então, ele levanta. Eu não estou aqui para me engrandecer, não, irmãs. Mas ele levanta volume de dinheiro, ele trabalha com volume. Deus, somos tanto ele quanto eu, membros de famílias
pobres, famílias sem muitos recursos, né? E Deus tem feito, ao longo do... Eu tenho 30 anos de casado, Deus tem feito milagres, que eu olho para trás e digo assim, eu nunca pensei em ter isso. E Deus tem me dado, né? E ele é aquele homem que está sempre buscando, fazendo, mas do mesmo jeito que ele ganha, ele gasta, irmãos. Ele é um homem mão aberta, ele é um homem que não faz conta, ele é um homem que dá tudo para as filhas, que dá, se eu quiser, ele não faz conta, né? Mas depois vem um aperreio, né? O aperreio grande, e cai em quem? Nas nossas, né? Aqui em casa, né? Nas minhas costas. Então, esse ano foi um ano que fechou-se as portas, o céu se fechou, né? O céu se fechou, e aí estava difícil, muito difícil. Escola de menino atrasado, eu tenho uma filha pequena, condomínio atrasado, o que vocês imaginarem. Tinha dia, irmãs, que se tu dissesse assim, Rúbia, me faz um pix de R$ 100. Teve dias que eu não teria, irmã. E eu estou falando de um homem que levanta volume de dinheiro, que trabalha com volume de dinheiro. E quem vê minhas orações, que acompanha minhas orações, sabe que eu apresento tudo o que Deus me deu, né? Porque durante muito tempo eu até dizia para o meu marido assim, quando se tu morrer, me deixar viúva, eu vendo tudo, vou viver em paz, porque eu sou aquela que quer paz, né? Ele é aquele que ele precisa ser impulsionado, ele é aquele competitivo, ele precisa ter um motivo para ganhar dinheiro. E eu dizia, menino, vamos vender, a gente tem mais do que a gente pensa, imagina, vamos vender, vamos viver na paz. E aí um dia o Senhor me disse, por que vender? Fui eu que te dei, tu queres desfazer assim tão fácil, tão rápido. E eu pedi perdão. Eu digo, Senhor, me perdoa, eu não valorizo o que tu me dá, né? Eu não valorizo. Se tu me deste, é porque tem algum motivo, né? Tem alguma coisa, e eu te agradeço. E eu entrego a ti, Senhor, tudo. Eu perco tudo que tu me deste, mas para ti, para o inimigo, não. Para o gafanhoto devorador, não, Senhor, não permito. E essa foi a minha oração naquela cartinha, porque eu estava tão angustiada, que eu tinha medo de infartar. Porque ele é um homem muito alegre, muito falante, né? Mas quando ele chegava em casa era um peso, né? A angústia de não estar vendo solução, uma angústia de não estar vendo, por mais que ele fizesse, por mais que ele articulasse, não tinha. Colocou as nossas coisas, pediu empréstimo em banco e não conseguia pagar, e aquilo me angustiava mais, eu dizia, como é que a gente vai pagar se a gente não está conseguindo? Né? Isso é só empurrando o problema com a barriga. E aí eu escrevi aquela cartinha, eu digo, Senhor, eu eu não tenho a quem pedir, porque são valores altos. Eu não tenho, né? Meu irmão pode me ajudar, mas meu irmão vai ficar, né, ajudando o quê? Um saco furado, né? O banco, a gente vai perder tudo, o gafanhoto vai devorar tudo. Não, Senhor, eu não aceito. Eu aceito te entregar tudo. Se tu disser, sou eu que estou pegando, sou eu que quero de volta aqui, né? No teu altar, Senhor. E eu fiz essa oração e eu vinha, né, fazendo essa oração, mas aí eu fiz com um propósito, né? Entreguei e descansei. E passou, né? E assim, com, eu, eu tenho que dizer para vocês, era um milagre que eu precisava, um milagre grande que eu precisava, né? E meu marido, como eu digo, muito articulador, muito puxa para um lado, puxa para o outro, faz isso, faz aquilo, e passou. Quando foi agora, no final do ano, na última semana, a gente estava viajando, eu, ele e a minha pequena, aí na live, na última live, na nossa vigília, o Senhor me lembrou da oração que eu fiz, né, do pedido que eu fiz, da entrega que eu fiz. Eu perco para ti, Senhor, eu te devolvo tudo que tu me deste, mas para o devorador não, né? E aí ele me lembrou do milagre que ele fez.
Ele trouxe para o meu marido um negócio, né, que está sendo a nossa saída. Foi o que levantou, né, o dinheiro. Então, a gente estava com cartão, a gente estava uma bola de neve, né? E o Senhor tem feito milagre grande na nossa vida. E eu creio que eu ainda vou testemunhar maior, né? Coisas maiores. Sabe por quê, irmã? Porque na Bíblia tem dizendo sobre um memorial, né? Quando Deus fez um grande milagre do Rio Jordão, né? Da travessia do Rio Jordão com Josué, ele pediu para que cada homem pegasse uma pedra, que Josué escolhesse 12 homens, e cada um pegasse uma pedra e fizesse um memorial. E na Bíblia a gente vai encontrar vários memoriais para lembrar dos milagres, né? E ontem eu queria pegar uma pedra, as pedras, e esqueci. Aí meu marido disse, pega a pedra né, de dama, e está aqui, ó, 12 pedras, para me lembrar, né, do que Deus fez, né, para que a gente não possa esquecer. E essa live é um memorial, né, para que Deus lembre não só a mim, né, mas que lembre a cada uma de vocês que Deus é um Deus grande, Deus é o Deus do ouro e da prata, Deus é um Deus que não existe. Eu disse assim para Deus, Deus, eu sou tua filha, filha tem direito, né? É o pai que tem uma fortuna, né? E não gasta, e não quer dar para seu filho. Ele só não dá se a gente não tiver preparado, irmãs. Ele só não dá se a gente for jogar ralo abaixo, se for fazer mal para mim, para tu, se for fora do propósito dele, se for fora do nosso crescimento espiritual. Mas qual é o pai que não dá? Né? Eu digo pelo meu marido, né, é um pai assim que ele dá, e nesse período, inclusive, ele negou muitas coisas às filhas, e aquilo me doía, porque eu sabia que estava doendo muito mais a ele, né? Eu sabia que aquilo para ele era um sofrimento, aquilo deixava ele nervoso, angustiado, né? E sobrecarregava, e me sobrecarregava, que eu dizia assim, meu Deus, eu vou ter um infarto, porque esse homem pelo menos extravasa, e eu que não extravaso, eu vou contar para quem? Eu vou dizer o quê? Para minha mãe, para minha irmã, que eu estou com a escola da minha filha atrasada, eu pagava meus funcionários pela misericórdia de Deus, né? Então, era uma angústia no meu peito, uma situação de afogamento, uma situação de não ter saída, de não ver meios. Mas Deus é um Deus que faz. Ele fez na minha vida, ele faz na minha vida, e ele fará na minha vida, assim como na tua vida, né? Porque ele é um Deus que ele continua fazendo milagres. E aí, eu estudando, eu lendo a palavra, né? Ele, né, ele me lembrou quantos milagres eu já vivi, quantos milagres eu tenho aqui para contar. E eu creio que cada um aqui vive milagres diários. Muitas vezes a gente não se dá conta, né? Como eu não tinha me dado conta que Deus já estava fazendo. Na realidade, quando eu escrevi a carta, Deus já estava fazendo. Porque esse cliente chegou nas nossas vidas agosto, setembro. Então, a gente fez isso, acho que final de ou novembro, não sei, que eu não sou muito boa para números, data. É, mas Deus já estava fazendo. Eu é que não estava vendo. Eu é que não via, eu não percebia o que Deus estava fazendo. E assim é na minha vida tua. Deus está fazendo agora, nesse exato momento. Deus está cuidando de mim, de você. Está cuidando dos nossos pedidos, está cuidando da nossa família, está cuidando abrindo porta, fechando porta. Está fazendo. A gente aqui não se percebe. A gente tem que estar na angústia, né, naquele mar, se afogando, né? Quando a gente está se afogando, se alguém vem nos salvar, é capaz da gente matar, né? Tem que ter cuidado quando vai ajudar alguém que está se afogando. E assim é, né? Temos que ter cuidado, porque muitas vezes a gente blasfema dentro de casa, a gente blasfema dentro da gente, né? Como eu vou vender tudo, para quê? Não sei o quê. Vender o quê? Se foi meu Deus que me deu, né? Se ele me deu,
é porque mais na frente ele sabe o que é que eu preciso fazer e que eu esteja com meus ouvidos atentos, né, para perceber, para obedecer, para entregar. Que nunca, 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 essa é a minha oração, nada material, né, prenda meu coração ou do meu marido ou das minhas filhas. Mas, ao contrário, se Deus nos deu, que a gente possa replicar, que a gente possa dar, que a gente possa fazer, porque Ele, né, ele sabe, eu é que não sei o momento certo. E falando em memorial, o quanto é importante se construir memorial, o quanto que é importante se deixar legado, né? Porque a gente costuma estar vivendo milagres, assim, estar vivendo um sobrenatural, estar vivendo, e muitas vezes os nossos filhos não sabem. E legado é isso, é muito mais do que herança, mas é fé, é crer, né? É, é viver o que Deus tem planejado para a gente. Esse é o maior legado que a gente pode deixar para os nossos filhos, né? E eu lendo ontem a Bíblia, minha Bíblia é bem velha, que eu não consigo me desfazer dela, ao contrário, né? Eu peguei essa cartinha da minha filha mais velha. Eu tive Covid no final do ano de 2020 e passei Natal longe, né, afastada, eu e minha caçulinha. E aí minha filha escreveu esse bilhetinho. E aqui ela conta, né, com a letra dela, o milagre que a gente viveu naquele ano. Um ano de pandemia, né? Somos profissionais liberais, temos empresa, muitos funcionários, muito difícil. E eu lembro que quando a pandemia entrou, né, eu fui a cada funcionário e disse: está aqui seu salário, mas eu não sei como é que eu vou pagar para o mês. Né? Eu não sei como vai ser. Então, né, que Deus te abençoe. E eu costumo orar quando eu estou fazendo os pagamentos dos meus funcionários, para que aquele dinheiro seja bênção na vida deles, né? Que aquele alimento não só leve condições de melhora de alimento, mas que seja bênção de fato na vida deles, que não leve nenhuma maldição. E eu fiz essa oração com eles. E aqui minha filha me lembrou que era dezembro e que ela escreveu que a gente teve o melhor ano no meio daquela pandemia. Deus levantou. Teve um período que eu pensei que meu marido fosse infartar, levei até ele para o hospital, ele com crise de ansiedade, porque sem estar acostumado a estar em casa, ele viaja muito, ele viaja pelo Brasil todo, a gente faz projeto para a empresa, né, e faz muito projeto para a igreja, para a honra e glória do Senhor também, né, ele usa os dons e talentos dele também para abençoar o reino, e tudo parado, né, irmãs? Então, Deus, naquele momento, veio como socorro. E ele fez em 2020. Por que agora, em 2024, eu já tinha esquecido? Né? Porque estava me angustiando tanto, porque eu estava sendo sufocada pelaquilo. Deus não é um Deus que faz, Deus não é um Deus que continua fazendo. Por quê? Né? Por quê? Porque a gente precisa do memorial. A gente precisa olhar, lembrar e dizer: Deus fez, Deus faz e Deus fará maravilhas, né, em nosso meio. E é isso que eu quero dizer para vocês. Eu não sei o que é que está angustiando, eu não sei qual é a porta que está fechada, eu não sei como é que está financeiramente cada uma, eu não sei o que estão aqui pedindo pela família, pedindo pela uma libertação, pedindo pela uma saúde, né? Um problema de saúde, eu não sei. Eu só sei, a minha certeza é: Deus fez, Deus faz e Deus fará maravilha em nosso meio. Deus é um Deus Pai que dá um Deus generoso, um Deus de bondade, um Deus de amor. Ele só não dá a filhos mimados, ele só não dá a filhos imaturos. Irmã, eu ainda não recebi porque eu estou imatura. Não, irmão. Não, porque muitas vezes a gente acha que a gente precisa daquele recurso hoje, né? A gente acha que a gente precisa que, né, que o dia não vai se acabar se a gente não tiver recursos, aquele recurso hoje. E isso eu vivi. E muitas vezes a gente dorme e acorda. E amanhã,
Quando a situação ainda parece que está pior, Deus providencia. E eu dizia isso muito para o meu marido, né? Ah, eu não estou conseguindo fechar negócio, eu não estou conseguindo nada. E o Deus sabe. Eu fechei negócio, mas não deram sinal, eu fechei negócio, mas não pagam. Deus sabe, né? Deus sabe a hora certa de entrar com socorro. Deus sabe a hora certa de fazer o mar se acalmar. Deus sabe a hora certa para tudo. Nós é que queremos no nosso tempo. E o nosso tempo não é porque a gente não conhece o dia de amanhã, a gente não conhece a nossa história, a gente não sabe. Muitas vezes a gente dá um brinquedo caro para uma criança pequena e o que é que ela faz? Destrói e acaba. Nem sabe nem brincar com aquilo, né? No próprio brinquedo tem dizendo assim, tal idade, para tal idade, porque se der, pode ser perigoso, pode ter peças pequenas, né? A criança pode se machucar, e é sobre isso, é fé, obediência, esperar. A irmã logo cedo disse isso, né? Esperar. E eu digo assim, só avança na fé, no crescimento, né? Quem descansa em Deus, né? Quem crê, quem ora. E aí, quando Deus me lembrou de tudo isso, eu estava com meu marido na viagem, né? Logo depois da vigília que a gente fez, que ele participou comigo, eu disse, Roberto, acabei de ser lembrado por Deus. Olha a nossa situação. Olha como é que a gente tem vivido. A gente está cheio de esperança, a gente está fazendo planos, a gente está querendo, podendo comprar isso, comprar aquilo. Né? E se a gente fosse há 3 meses atrás, há 4 meses atrás, a gente não podia nada. Né? E Deus faz. Eu não sei o tamanho do milagre que você está esperando hoje, mas eu sei que o Deus que a gente serve é um Deus que pode fazer além do que você está precisando, né? Então é sobre isso. O nosso Deus Pai, o nosso Deus proverá, o Javé Jireh, né, na nossa vida. E Javé Jireh é o Deus proverá. Ele provém na minha e ele provém na tua. Amém, irmãs? Glória a Deus. Creia, vamos em frente, vamos crescendo, vamos amadurecendo, não vamos parar, não vamos ficar paralisadas. Vamos crer e vamos obedecer. Amém, amém e amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração, que tenha servido para gerar fé e esperança no teu coração. Amém. Deus abençoe, abençoe, abençoe. Falo profundamente aos nossos corações, que o Senhor possa continuar amando a sua fé, como eu falei no início, né? Importa, o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela